Tem pessoas que não perderam a fé, mas perderam a força de acreditar como antes. E isso dói mais do que admitir qualquer outro problema. Talvez você ainda ore, ainda creia em Deus, mas já não sente a mesma firmeza no coração. E o medo silencioso é esse. Será que Deus ainda permanece comigo mesmo assim? Hoje, este vídeo não é para quem está espiritualmente forte, é para quem continua andando, mesmo com a fé enfraquecida. Se você ficar até o final, você vai entender algo libertador. A fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua fé. Neste vídeo, vamos falar sobre o enfraquecimento da fé sem romantizar a dor. Vamos olhar para a Bíblia, para a experiência humana e para a filosofia da fé. E entender por que Deus continua fiel mesmo quando o nosso coração vacila. Talvez o que mais te machuca hoje não seja o problema que você enfrenta, mas perceber que a sua fé já não reage como antes. Antes você orava com convicção. Hoje, você ora com esforço. Antes a esperança vinha rápido. Hoje, ela precisa ser buscada. E isso gera culpa, porque ninguém te ensinou que a fé também cansa. Do ponto de vista filosófico, desde Aristóteles já se entendia que o ser humano não é um ser constante, mas um ser em processo. A constância absoluta pertence ao que é perfeito. A oscilação pertence ao que é humano. A fé, quando vivida por humanos, também atravessa oscilações. O problema é que espiritualmente, muita gente foi ensinada a confundir fé com desempenho emocional. Mas biblicamente, fé não é ausência de dúvida. É permanência apesar dela. Na Bíblia, a fé nunca foi apresentada como um estado estático. Ela é um caminho. E todo caminho tem trechos de cansaço. Abraão, chamado de pai da fé, riu quando Deus prometeu um filho. Não foi um riso de alegria, foi um riso de incredulidade. Mesmo assim, Deus não voltou atrás. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos cheios de confiança, e outros cheios de angústia, onde dizia: "Até quando, Senhor, vai se esquecer de mim?" Pedro declarou que jamais negaria Jesus. E horas depois, fez exatamente isso. A fé deles enfraqueceu, mas Deus não mudou. Aqui entra uma das verdades mais profundas da teologia bíblica. A fidelidade de Deus não é reação ao nosso comportamento, ela é expressão do caráter dele. Em 2 Timóteo 2:13, está escrito: "Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo." Esse texto não foi escrito para justificar pecado. Foi escrito para consolar corações cansados. Deus não permanece fiel porque você consegue sustentar a fé. Ele permanece fiel porque ele é fiel. Do ponto de vista filosófico existencial, pensadores como Kierkegaard chamavam a fé de o salto, apesar do absurdo. Ou seja, fé não é entender tudo, é continuar mesmo quando não faz sentido. Talvez hoje você esteja exatamente aí, continuando. E isso não te torna fraco, te torna humano. Se isso está descrevendo o que você sente, fica comigo até o final. O fechamento desse vídeo pode aliviar o peso que você está carregando na fé. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não saíram prontos. Livers, mas ainda quebrados por dentro. O Egito havia ficado para trás, mas o medo ainda estava vivo. A escravidão tinha acabado, mas a mentalidade ainda não. Por isso, no deserto, a fé deles enfraqueceu. Eles viram milagres, sim, mas milagres não curam imediatamente feridas profundas. E aqui existe uma verdade difícil de aceitar. Ver Deus agir não impede a fé de vacilar. A fé enfraquece, não porque Deus falha, mas porque o coração humano demora a se reorganizar depois da dor. Do ponto de vista teológico, o deserto nunca foi punição, foi processo. Na tradição bíblica, o deserto é o lugar onde Deus forma, não onde ele abandona. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender diariamente. Foi no deserto que a provisão passou a ser diária, não acumulável. Foi no deserto que a fé deixou de ser sustentada por grandes eventos e passou a ser sustentada por pequenas fidelidades. Isso é maturidade espiritual. Talvez o que esteja acontecendo com você hoje seja isso. Deus não está tirando a fé de você, ele está retirando a ilusão de controle. Antes, você cria porque entendia. Agora você precisa crer sem entender. E isso dói, porque uma fé que não entende se sente frágil. Mas na verdade, ela está ficando mais profunda. Na filosofia existencial, Kierkegaard dizia que a fé verdadeira nasce quando o chão da razão acaba. Enquanto tudo faz sentido, não é fé, é segurança. A fé começa quando você continua andando, mesmo sem garantias. Talvez você esteja exatamente aí, sem garantias, sem sinais claros, sem respostas rápidas, e mesmo assim, ainda aqui. Isso não é pouca fé. Isso é fé refinada. Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois disso, não vemos Pedro correndo atrás de Jesus. É Jesus quem vai atrás de Pedro. Ele prepara uma refeição, senta com ele, e faz apenas uma pergunta: "Você me ama?" Jesus não pergunta: "Por que você falhou? Por que sua fé enfraqueceu? Por que você não foi forte?" Ele pergunta sobre amor, não sobre desempenho, porque Deus não mede sua fé pelo momento da queda, mas pela disposição de continuar em relação com ele. Talvez você esteja se afastando de Deus,
por vergonha de estar fraco. Mas é exatamente aí que está o engano. A Bíblia nunca mostra Deus se afastando do fraco. Ela mostra Deus resistindo ao soberbo e se aproximando do cansado. Existe um tipo de fé que só nasce depois da quebra. Não é a fé entusiasmada. É a fé honesta. AFQ diz: Senhor, eu não entendo, mas continuo. Eu não sinto, mas permaneço. Eu não tenho forças, mas confio. Essa fé não impressiona pessoas, mas move o coração de Deus. Se você ainda ora, mesmo cansado, se ainda acredita, mesmo machucado, se ainda busca, mesmo confuso, Deus não se afastou de você. Ele continua fiel. E talvez no fim, a fé que você está vivendo agora seja mais verdadeira do que a fé que você tinha quando tudo fazia sentido. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que está tentando continuar mesmo cansado. E se inscreva no canal para caminhar com fé real, não perfeita.